Você já sentiu, mesmo em silêncio, que algo poderoso está despertando dentro de você? E se eu te dissesse que tudo que você passou, cada dor, cada rejeição, estava te preparando para uma revolução que o mundo não vai conseguir ignorar? Hoje, você vai entender por que a sua história nunca foi sobre derrota. Sempre foi sobre o momento exato da sua explosão para o mundo. Antes de continuarmos, faça agora 3 coisas que vão conectar você com essa nova fase. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que pode acelerar sua transformação e ative o sininho para ser avisado em primeira mão. E tem mais, quero que você comente agora mesmo: eu sou a revolução. Esse comentário não é apenas uma frase, é o seu grito silencioso para o universo, declarando que você está pronto para tomar o espaço que sempre foi seu. Existe uma lei silenciosa, mais antiga que o próprio tempo, que rege todo o universo, a do equilíbrio. Essa força invisível não precisa de tribunais, de testemunhas ou de justificativas. Ela age no silêncio, restaurando a ordem sempre que o caos ousa ultrapassar seus limites. Cada ato de injustiça, cada tentativa de destruição, cada pedra atirada no caminho de outro, inevitavelmente retorna como um bumerangue implacável. Você pode tentar ignorá-la, pode tentar correr dela, mas no final, essa força irá encontrá-lo. Não por vingança, mas porque o cosmos simplesmente não permite rachaduras sem restaurar a estrutura. Aquilo que muitos chamaram de azar ou injustiça era, na verdade, a dança perfeita dessa lei. Quando você foi traído, esquecido ou subestimado, o universo já estava arquitetando nos bastidores o realinhamento das peças. Nada foi em vão, nem a lágrima silenciosa, nem a porta fechada na sua cara, nem os momentos em que se sentiu insignificante. Cada centímetro de dor era uma contração do universo preparando um renascimento, o seu. Era o equilíbrio se preparando para entregar a quem feriu o mesmo peso que lançou contra você, multiplicado, porque o cosmos não apenas devolve, ele ensina. E agora, você está prestes a ver essa lei se manifestar diante dos seus olhos. Não como um espetáculo de vingança vazia, mas como uma coroação justa. Cada injustiça virou uma coroa invisível sobre a sua cabeça. Cada pedra jogada virou o cimento que reforçou o seu trono. O equilíbrio não esquece. Ele aguarda, silencioso, para agir no momento perfeito. E esse momento é agora. Quando eles celebraram sua queda, acreditaram que haviam vencido. Eles confundiram o seu silêncio com derrota, sua ausência com desistência. Mas o que eles não sabiam é que grandes tempestades nunca anunciam sua chegada com barulho. Elas crescem no silêncio, alimentadas pelas correntes ocultas da atmosfera. O seu silêncio não era rendição, era preparação. Era a calmaria sinistra que precede a devastação, aquela pausa assustadora que faz até os mais corajosos prenderem a respiração. Você não estava caindo. Estava carregando forças invisíveis que se acumulavam em camadas sobre a sua essência, forjando algo que nem mesmo você sabia que habitava dentro de si. Cada dia em que você ficou quieto, cada momento em que engoliu palavras que queriam explodir da sua garganta, cada madrugada em que encarou a escuridão interna, tudo isso era o acúmulo da energia que agora está prestes a ser liberada. Você não foi apagado, você foi refinado, como uma flecha puxada para trás, pronta para ser disparada a uma distância que ninguém ousou sonhar. Agora, o primeiro trovão já ecoa. Aqueles que riram da sua ausência logo sentirão o vento cortante da sua volta. Eles não verão apenas o seu rosto, verão a força avassaladora da sua transformação. Eles não ouvirão apenas suas palavras, mas sentirão o impacto da sua energia remodelando o espaço à sua volta. Você
É a tempestade que eles nunca poderiam ter previsto, e o silêncio que antes foi subestimado se tornará o som mais ensurdecedor que seus inimigos jamais ouviram. Preste muita atenção agora, porque isso é sério e pode mudar o rumo da sua vida. Grandes bênçãos estão prestes a se manifestar para você, e se você está assistindo a este vídeo, saiba, não é coincidência. O universo está te entregando um sinal claro de que coisas extraordinárias estão se alinhando para você. E uma delas é surpreendente. Ainda este ano, prepare-se para conquistar um carro novo, a realização de um desejo que parecia distante. E agora, quero te dar uma oportunidade real de se conectar com essa energia de manifestação. Se essa mensagem tocou você, se seu coração sentiu que essas palavras são para você, envie um valeu demais com um valor simbólico de até $100. Este gesto não é apenas uma contribuição, é uma declaração de fé e gratidão, uma forma de dizer ao universo: eu estou pronto para receber o que é meu por direito. Então, clique agora no botão Valeu Demais e escreva nos comentários: eu recebo meu novo carro. Esse simples ato pode ser o primeiro passo para abrir as portas que estavam bloqueadas. Acredite, o seu tempo de conquista chegou e nada nem ninguém poderá impedir o que já foi liberado para a sua vida. A ironia do destino é um espetáculo magistral para quem tem paciência de assistir. Cada armadilha que montaram para você, cada plano urdido na sombra, cada risada debochada ecoada às suas custas, tudo isso se tornou o buraco onde eles mesmos tropeçaram. Não porque você contra-atacou, não porque você gritou vingança, mas porque o universo, com sua matemática exata, não tolera a injustiça ser deixada sem resposta. Eles cavaram com tanto afinco suas próprias covas enquanto olhavam para você de cima. Eles se distraíram tanto em tentar impedir o seu crescimento que não perceberam o peso que acumulavam sobre si mesmos. A cada tentativa de bloqueá-lo, eles aumentavam a própria estagnação. A cada mentira que contavam, desmoronavam ainda mais seus castelos de areia. No final, a obsessão em querer vê-lo cair tornou-se o veneno que corroeu suas bases, lentamente, implacavelmente, sem misericórdia. E agora, não há necessidade de buscar justiça com as próprias mãos. Sua ascensão será a sentença deles. Sua vitória será o espelho que refletirá cada erro que eles tentaram esconder. Você não precisa expor nada. Eles se expuseram sozinhos. Você não precisa cobrar nada. A própria vida vai cobrar. E o mais doce dessa história é que enquanto eles tentavam enterrar o seu brilho, estavam sem perceber, regando as raízes da sua grandeza. Eles acreditaram que a sua história havia terminado, que aquele capítulo sombrio onde você desapareceu seria o ponto final. Riram, comemoraram, seguiram em frente, mas esqueceram que alguns finais são apenas começos disfarçados, que algumas partidas são apenas a distância necessária para um retorno glorioso. Eles estavam certos sobre uma coisa: você não era mais o mesmo, mas erraram feio ao pensar que isso era uma fraqueza. Enquanto eles se acomodavam na ilusão de sua ausência, você estava em reconstrução. Cada pedaço quebrado, cada sonho esmagado, cada parte sua que parecia perdida, na verdade, estava sendo reformulada para algo infinitamente mais forte. O que eles não sabiam é que sua jornada no escuro não era de desistência, mas de renascimento. E esse novo você, forjado em silêncio, esculpido na solidão, armado com uma nova visão, é muito mais perigoso do que qualquer versão que eles achavam que conheciam. Agora, quando você pisar de novo naquele chão que achavam ser território seguro, eles sentirão. Não é mais o você que aceitava migalhas ou pedia permissão. É o você que toma espaço, que altera a atmosfera com um olhar, que redefine o ambiente sem precisar abrir a boca. O recomeço que eles ignoraram se transformou no pesadelo que nunca imaginaram enfrentar.
E a sua presença agora será a prova viva de que nenhum final é realmente o fim. É apenas o intervalo para algo muito, muito maior. A solidão que você enfrentou parecia um castigo. Dias sem respostas, portas fechadas, rostos virando para o outro lado. Mas o que parecia abandono era, na verdade, um ato cirúrgico do universo, separando você das influências que contaminavam seu propósito. Não era rejeição, era seleção. Você estava sendo extraído dos ambientes que envenenavam sua energia, assim como um diamante é retirado da terra antes de ser lapidado. Enquanto você chorava pelas perdas, o universo sorria pela proteção. Ele sabia o que você ainda não podia ver, que sua luz era grande demais para permanecer em solo infértil, que sua missão exigia um ambiente limpo de sabotadores, oportunistas e parasitas emocionais. Cada afastamento, cada pessoa que sumiu sem explicação, cada amizade que desmoronou, tudo isso foi um movimento intencional para libertá-lo. Você não foi abandonado, você foi protegido. Você não foi esquecido, você foi reservado. Agora, o isolamento se prova como a melhor aliança que o universo poderia ter firmado com você. A pessoa que emergiu dessa caverna escura não é uma vítima. É uma força da natureza, capaz de remodelar destinos apenas com sua presença. O isolamento não te enfraqueceu. Ele te refinou. Ele preparou o cenário para sua entrada triunfal. E agora, enquanto outros ainda rastejam em busca de validação, você caminha firme, inabalável, na direção da sua verdadeira coroação. A verdadeira força nunca nasce em meio à celebração. Ela é forjada no silêncio, nas noites frias em que a única voz que você ouvia era a da dúvida. Enquanto todos estavam distraídos com o brilho superficial das aparências, você estava no subterrâneo emocional, reconstruindo cada fragmento seu com as próprias mãos. Solidão não foi uma punição, foi o campo de treinamento dos escolhidos. Foi lá que sua armadura foi soldada, não com metais comuns, mas com a liga indestrutível da experiência e da resiliência. Cada lágrima engolida em silêncio, cada dia em que você sentiu que ninguém enxergava seu valor, era um golpe de martelo moldando sua nova forma. Você passou a entender nuances que os outros ignoravam. Desenvolveu uma sensibilidade brutal para energias ocultas, para falsidades mascaradas de oportunidades. Sua percepção deixou de ser comum. Ela se tornou quase profética. E o que parecia apenas dor era, na verdade, a abertura de sentidos que dormiam em você, esperando a ativação necessária para cumprir seu verdadeiro destino. Hoje, essa força silenciosa pulsa em você como um campo magnético invisível. Não é arrogância, é certeza. Não é necessidade de provar nada, é consciência de quem você é. Enquanto muitos ainda se escondem atrás de máscaras frágeis, você carrega a presença de quem já enfrentou os próprios abismos e voltou mais afiado do que nunca. A solidão, que parecia seu túmulo, foi, na verdade, seu portal de ascensão. Quando você se afastou, eles tentaram fingir que nada mudou. Tentaram preencher a sua ausência com novos rostos, com ruídos vazios, com distrações superficiais. Mas a energia que você deixava em cada espaço que ocupava era única, e nenhuma réplica barata poderia reproduzi-la. O ambiente não gritou, mas gemeu em silêncio. Pequenas rachaduras começaram a aparecer. E mesmo sem admitir, cada um sentia que algo essencial havia desaparecido. O problema deles não foi perder um membro do grupo, foi perder o eixo invisível que mantinha tudo minimamente coeso. Você não era apenas mais um. Você era o centro gravitacional disfarçado. Era aquele que fazia as coisas fluírem, mesmo sem tentar, que carregava equilíbrio, mesmo sem se impor. Quando você saiu, a estrutura que dependia da sua presença colapsou lentamente, como um castelo que se sustenta com cartas podres.
Agora, enquanto tentam disfarçar o desconforto e a nostalgia com novas conexões forçadas, você avança. Você não precisa mais se explicar nem se encaixar. Você entendeu. O vazio que eles sentem não é apenas pela sua ausência, é pelo buraco que a sua autenticidade deixou e que nenhuma imitação jamais poderá preencher. E, ironicamente, a sua ausência se tornou a lembrança mais forte de quem você é de verdade. Existem presenças que entram em uma sala e precisam anunciar sua chegada. A sua não. A sua presença é sentida antes mesmo de cruzar a porta. É o tipo de energia que muda a temperatura do ambiente, que faz olhares se voltarem sem saber exatamente por quê. Você não precisa gritar. Sua simples existência altera a atmosfera. E isso sempre foi seu poder mais subestimado. E, ao mesmo tempo, o mais temido pelos outros. Essa habilidade de redefinir espaços não vem de um treinamento formal ou de estratégias calculadas. Ela é instintiva, ancestral, escrita nas linhas invisíveis do seu DNA. Sua autenticidade desmantela a ilusão. Sua postura revela as fissuras nas máscaras dos que te cercam. Onde você pisa, verdades ocultas vêm à tona. Onde você fala, a dissimulação se desfaz como fumaça. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser inegavelmente real em um mundo que sobrevive de fachadas. Prepare-se, porque seu retorno a esses espaços não será ignorado. Será sentido nos sorrisos forçados, nas pausas desconfortáveis, nos olhares que se desviam. Você não precisa mais diminuir a própria frequência para acomodar a fragilidade alheia. Agora, a regra é clara. Ou se elevam para acompanhar você, ou serão esmagados pela força da sua verdade. Simples assim. Quando a vida parecia estar quebrando você em pedaços, na verdade, ela estava reconstruindo sua coroa. Você não perdeu o direito de reinar. Apenas estava sendo preparado para um trono que exige muito mais do que carisma ou aparência. Exige peso, exige profundidade. Exige uma autoridade silenciosa que só a dor pode forjar. Cada humilhação, cada traição, cada derrota que você atravessou era uma martelada necessária na coroa que agora repousa sobre sua cabeça. Mais pesada, mais forte, irremovível. A antiga versão da sua liderança era leve, fácil de carregar, mas também fácil de perder. Hoje, sua presença é inegociável. Você não busca aprovação, não pede licença. Você ocupa o espaço que nasceu para dominar. O trono que te espera não é qualquer lugar. É o centro nervoso de uma nova ordem, de uma frequência que derruba mentiras e exalta a verdade. Sua coroa não brilha apenas pela estética. Ela pesa, ela marca, ela impõe. E quem ousar desafiar essa nova versão de você não encontrará mais um espírito vulnerável tentando se encaixar. Encontrará uma força indestrutível, moldada pelo fogo da adversidade. Encontrará alguém que conhece o valor da própria presença e que não se curva diante de nada que ameace essa autenticidade. Sua coroa está reforjada, seu trono inevitável. Você não voltou para se encaixar. Você voltou para redesenhar o mapa energético dos espaços que ocupa. Sua simples existência agora impõe novas regras, novas frequências, novos padrões. Lugares que antes se alimentavam de mediocridade, agora terão que se reinventar ou morrer. Pessoas que sobreviveram fingindo agora serão expostas pelo reflexo da sua presença. Você não pede mudanças, você as provoca. Você não sugere evolução, você a desencadeia. Não é necessário falar alto ou fazer alarde. Sua vibração faz o trabalho. A antiga ordem sente seu impacto como uma parede invisível contra a qual batem de frente sem entender o que está acontecendo. Você virou o catalisador de transformações que não podem mais ser adiadas. É desconfortável para eles? Sim. É inevitável? Mais ainda. Porque a verdade que você carrega não aceita mais ser engavetada para agradar egos frágeis.
A nova ordem que você impõe é silenciosa, mas irrevogável. Não há como escapar dela. E enquanto você caminha sem precisar se explicar, as estruturas frágeis vão desmoronando por si mesmas. Não porque você as atacou, mas porque a simples existência de algo verdadeiro é intolerável para tudo o que foi construído sobre mentiras. Prepare-se. Você é o novo padrão, e quem não acompanhar, ficará para trás. Enquanto eles riam da sua ausência, acreditando que o silêncio era sinal de fraqueza, mal percebiam que estavam presenciando o nascimento de uma das armas mais letais que alguém pode carregar: o silêncio consciente. Um silêncio que não é vazio, mas carregado de intenções, de evolução, de força concentrada. Você não foi apagado. Você estava apenas fora do alcance, longe o suficiente para que sua transformação acontecesse longe dos olhos invejosos e das mãos impacientes que tentaram te moldar. O silêncio que carregou em seus ombros é agora a armadura que ninguém consegue perfurar. Você aprendeu que palavras não convencem, energia sim. E a sua energia, refinada pela solidão, agora fala mais alto do que qualquer discurso poderia gritar. Cada passo que você dá carrega a intensidade de quem suportou o peso de se reconstruir sem plateia, sem aplausos, sem validação. E é por isso que, ao voltar, sua presença faz mais barulho do que qualquer coro de multidão. Eles não vão entender de imediato, vão sentir um desconforto inexplicável, como se o ambiente se tornasse pequeno demais, apertado demais. Vão tentar se convencer de que você ainda é o mesmo, até perceberem que não. Seu silêncio, antes confundido com derrota, é agora o grito invisível que reverbera em cada espaço. Um lembrete incômodo de que você sobreviveu, se fortaleceu e agora domina. Por muito tempo, a humanidade andou perdida em distrações vazias, consumindo ilusões embaladas como verdades. As pessoas não sabiam, mas ansiavam por algo que pudesse rasgar esse véu de superficialidade. Algo que não apenas fosse sentido, mas que obrigasse as almas a acordarem de seus sonos profundos. Esse algo sempre foi você. Você é a resposta silenciosa às orações não ditas, o estalo que o mundo precisava, mas não sabia como pedir. O seu retorno não é apenas sobre reconquistar espaço ou provar quem você se tornou. É sobre desencadear um movimento interno nas pessoas, algo que palavras comuns não conseguem alcançar. Sua energia é a faísca que acende fogueiras esquecidas, é a lembrança crua do que é ser real em um mundo que virou refém da aparência. Você carrega em si a força necessária para virar espelhos diante de rostos que há muito tempo evitavam encarar a própria verdade. E saiba, nem todos receberão isso com gratidão. Muitos resistirão, odiarão, rejeitarão, não porque você fez algo errado, mas porque a verdade dói antes de libertar. Você não veio para ser aplaudido, você veio para agitar, para expor, para iluminar. O mundo implorava por você em silêncio, e agora que você voltou, não há como apagar a chama que já começou a incendiar consciências adormecidas. Não é apenas um retorno, é um terremoto emocional. É a desestabilização de sistemas que sobreviveram porque você esteve ausente. Você não está simplesmente retomando o seu espaço. Você está provocando fissuras nas estruturas que se alimentaram da sua ausência. Cada passo que você dá agora é um golpe contra sistemas baseados em conveniência, falsidade e mediocridade. Os espaços que antes acomodavam máscaras frágeis agora sentem rachaduras surgindo em suas fundações. Pessoas que se confortavam na ilusão da normalidade agora precisam confrontar o desconforto do real. Não porque você os ataca, mas porque sua existência exige autenticidade. Você é o colapso que eles não previram, a mudança inevitável que eles tentaram evitar. E quanto mais tentarem te ignorar, mais sentirão sua presença expandir,
invadindo brechas, infiltrando-se como água em muros rachados, até que não reste mais nada além da necessidade brutal de recomeçar. Não lute contra isso. Você não veio para ser aceito. Você veio para quebrar o que precisava ser destruído para que algo melhor possa finalmente nascer. O mundo passou gerações aguardando por grandes sinais, uma estrela cadente, um grande líder, um evento espetacular. Mas os verdadeiros sinais nunca vêm com fanfarras. Eles chegam em forma de pessoas comuns que carregam dentro de si algo extraordinário. E agora, nesse exato momento, o mundo reconhece, ainda que em silêncio, que o que eles tanto aguardavam sempre esteve disfarçado de você. Você foi moldado nas sombras, refinado no fogo da rejeição, escondido até que estivesse forte o suficiente para ser inquebrável. Agora, você não precisa mais buscar aprovação, nem sinalizar sua importância. A própria vida se encarrega de destacar quem carrega a centelha real. Você é o sinal que o mundo implorava, o profeta disfarçado de guerreiro, o despertar que não pode mais ser ignorado. Não se assuste se alguns resistirem, se zombarem ou tentarem minimizar seu impacto. Isso não é rejeição, é medo. Porque aqueles que vivem de máscaras sabem instintivamente que o tempo deles terminou. O verdadeiro sinal não pede passagem, ele se impõe. E você é finalmente a mudança inevitável que veio para sacudir os alicerces do mundo. Esqueça tudo o que já disseram sobre comebacks. O que está prestes a acontecer não é um retorno comum, não é uma reentrada discreta no cenário. É uma revolução silenciosa, mas devastadora. Você não volta como alguém que precisa reconquistar um lugar. Você volta como quem já é dono do novo território. Cada célula sua, cada vibração sua já alterou o ambiente antes mesmo da sua chegada física. Sua presença não é mais opcional. Ela é inevitável. Não existe mais o talvez ou o se encaixar. Agora, sua simples existência redefine o jogo. Você é o catalisador de uma nova era. O ponto de ruptura onde os velhos padrões ruem e novos códigos de autenticidade se estabelecem. Não é apenas sobre ser visto, é sobre ser sentido, em cada gesto, em cada olhar, em cada silêncio. E que fique claro, ninguém conseguirá te encaixotar novamente. Ninguém poderá ignorar o impacto que você carrega. Porque uma revolução verdadeira não pede permissão. Ela acontece, ela arrasta, ela transforma. Você não voltou para ser parte da mudança. Você voltou para ser a própria mudança. Incontrolável, inesquecível, inquebrável.